E foi barato, que é o placar moral 5-1 para o Flamengo. Sem vinheta eu não entro, sem like eu não comento. A galera vibrou, vibrou. E um outro detalhe importante, o time do Flamengo, com 2 minutos de jogo, o Gerson entrou sozinho e tentou tocar por cima do goleiro, né? Goleiraço, o Everson. E o Everson pegou. O Everson pegou várias e várias e várias bolas, principalmente no segundo tempo. Agora, no primeiro tempo, todo mundo sabia, nós conversávamos isso, né? Durante toda a semana. O jogo lá em Belo Horizonte vai ser o seguinte: o Atlético vai sair tentando entrar no jogo. Faz um gol, ele fez um gol aqui no Rio, 3-2, ele está dentro. Enquanto ele não fizer um gol, ele não vai afrouxar a pressão do Flamengo. Mas só que o Flamengo é time que não fica atrás. Ele se defende, isso é uma coisa. Agora, ele sai para o jogo. E ele fez isso, entrando com o Michael, treinador, entrando com o Michael e o Gabigol, que são os dois que puxam o contra-ataque. Gerson Arrascaeta, tentando contornar tecnicamente o meio do campo, para um ataque positivo, e o Pulgar e o Everson Araújo de contenção, para segurar quem? Quem passa por ali? Paulinho, né? O Hulk e o Scarpa, que vem da direita, né? Na diagonal, para chutar no gol, ou para fazer os lançamentos, ou para fazer umas tabelas ali pelo meio. Então ele ficava bem aberto, o Scarpa, né? E as jogadas nas laterais, com Arana de um lado e do outro lado o Lianco. Então dois laterais que apoiam, né? Com esses jogadores de toque de bola do meio do campo, Alan Franco, estava o Zarate e mais o Otávio. O Otávio um pouco mais atrás, o Zarate e o Alan Franco saindo para jogar. Muito bem. Aí o que acontece? O time do Flamengo sabia disso. Então começou, deu uma recuada, esperando o Atlético que veio. E a base de contra-ataque. O time do Flamengo teve 2, 3 grandes oportunidades no primeiro tempo. Principalmente com o Michael, essa do Gerson, o Michael. Aí depois teve o Everton Araújo também entrando, o Pulgar chutando de fora da área. Então o time do Flamengo teve presença também importante dentro da área do time do Atlético, todas as vezes que ele vinha para o ataque, que abria o meio do campo e abria o contra-ataque, o Flamengo ia para dentro. O problema todo é que o Gabigol não estava funcionando, né, naquele posicionamento. Um pouquinho aberto, um pouquinho, voltava um pouco, ele tinha que abrir um pouco também para os lados, para esperar a chegada do Arrascaeta, que não esteve bem na partida. Quem esteve bem na partida foi o Gerson. Mais uma partida que ele arrebentou no meio do campo. Agora, um outro detalhe importante. A saída de bola do time do Atlético, tinha o seguinte: Michael pegava um, Gabigol pegava outro, e o Arrascaeta outro, e o Gerson outro. Só que o Gerson ficou numa posição sobrecarregada na marcação. Por quê? Porque ele ficava aqui, né, na meia. Arana de um lado
Júnior Alonso do outro. Então, ele ia no Alonso, sobrava o Arana. Ele vinha no Arana, vinha o Júnior Alonso. Então, o que ele fez inteligentemente? O Gerson. Ele recuou, acabou o contra-ataque, acabou. Ficava Arrascaeta, Gabigol e Michael. Tá? Ele vinha e ficava aqui esperando essa saída do lado esquerdo forte que tinha o time do Atlético. Para ele não ficar de bobo no meio dos dois. Então ele recuou. Quem entrasse aqui, ele pegava. Veio o Júnior Alonso, veio, ele pegava. Não veio, veio o Arana, ele pegava. Então ele ficou numa posição que ele acabou marcando 2, só com uma movimentação inteligente que ele fez. E matou essa jogada do time do Atlético, forte do time do Atlético. E ainda sobrava tempo dele brigar no meio do campo, né, quando a bola ia para o meio do campo, e ainda para o contra-ataque. Tanto é que ele entrou essa bola lançada, ele entrou aqui entre Arana e Júnior Alonso, ele entrou aqui e deu um toque de bola. Eu, inclusive, botei o Gerson como o melhor em campo. Poderia até ter colocado o Ederson, que jogou também pra caramba, né? Como o Rossi fez 2 defesas boas. Mas o Gerson, exatamente pelo posicionamento dele em relação a essa marcação e o posicionamento dele em relação às jogadas de meio do campo, né, e às jogadas de frente. Sobrecarregou porque o Arrascaeta não está bem. Não está. Ele está sentindo, é visível isso. Ele não é mais aquele, sabe, vem aqui, toca, lança, acompanha. Não é. Ele está jogando bem, porque também é muito inteligente, sabe se colocar bem, né? Não vai para disputa de bola. Inclusive deram uma entrada nele que levantaram ele 3 metros. Quem foi exatamente o lateral Leão, que veio na cobertura e levantou ele. Podia ter se machucado seriamente. Até o Leão tomou o cartão amarelo, pela entrada tinha que ter tomado o cartão vermelho. Muito bem. Terminado o primeiro tempo, o treinador tira Gabigol, bota Bruno Henrique. Tira no intervalo. Depois tira 23 minutos. Tira o Michael. Bom, mas antes ficaram os dois, Bruno Henrique e Michael, né, contornando ali. Aí sai o Michael, entra o Plata. Então o contra-ataque ficou com Plata e Bruno Henrique. Aí ele tira o Arrascaeta aos 13 e bota o Fabrício para ficar na zaga. Ele liberou mais um homem. Quem? Alex Teixeira. Foi liberado porque entrou o Fabrício, né? Aí o que acontece? Continuaram no meio do campo a briga. Everton Araújo e o Pulgar. E o Gerson fazendo papel de coordenador. Aí apressou mais o contra-ataque. Com Bruno Henrique, ora pelo lado esquerdo, ora na diagonal. E o Plata, a mesma coisa. Ora de um lado, ora pelo meio. E aí aconteceram, né, os contra-ataques na velocidade. Começaram os lançamentos, o time do Atlético precisando de fazer um gol, ele veio mais ainda do que no primeiro tempo, ele foi para dentro. E aí abriu a retaguarda toda. Aí o Flamengo deitou e rolou. Bruno Henrique, 6 minutos, entrou sozinho e perdeu o gol. 20 minutos, Wesley, que começou a se meter também. Ora um, ora outro. Wesley para o Bruno Henrique para o Michael perdeu o gol. 35 minutos, Alexandre entrou sozinho e perdeu o gol. E aos 36 minutos, o Bruno Henrique entrou por aqui, pelo lado esquerdo, livre. Aí o Plata entrou por lá, ele meteu uma curva, o Plata entrou e meteu o gol, né, que fechava tudo a favor do Flamengo e tudo a favor, contra o time do Atlético. Portanto, tranquilamente no segundo tempo, o time do Atlético, claro, ele tinha que tentar alguma coisa.
não conseguiu, mas abriu a retaguarda e o Flamengo poderia ter feito tranquilamente 5 gols, tranquilamente. Fez 1 e poderia ter feito 4. No primeiro tempo, até que poderia, mas no segundo foi muito mais fácil jogar, né, essa partida, porque o Atlético, além de tudo, facilitou todo o trabalho do time do Flamengo, merecidamente, e esse treinador, Felipe, está de passos largos, mais hoje, mais amanhã, para a seleção brasileira. Chegou agora e ganhou tudo. Parabéns, treinador do time do Flamengo, parabéns ao Flamengo, super campeão. Deitou e rolou. Craque do jogo, eu botei o Gerson, craque do jogo, por várias razões. A baranga do jogo, eu vou botar o Saravia, que foi expulso aos 50 minutos de jogo. E a arbitragem, Rafael Claus e Daiane Muniz. Estou tirando a Daiane e estou colocando tudo em cima do Rafael Claus. É 0! Valeu, campeão!